Senhor, irmãos. Amém. Mais uma vez aqui nesse local santo aqui para falar de Deus, que não é fácil, né? Amém. Eu confesso para os irmãos que eu sempre tive muita dificuldade de falar em público. Eu sou mais de conversar, né? Fala, responde, que é o meu trabalho, né? E quando é para falar em público sempre é uma dificuldade, mas Deus capacita a gente. Amém. E eu até já pensei em falar para a irmãzinha não colocar mais na escala, que eu estou viajando muito. Mas e a gente pensa e conversa com Deus. Cada vez que eu venho aqui especificamente pregar, ou trazer um estudo, é uma área que Deus está tratando na minha vida. Amém. Isso aí primeiro fala profundamente comigo, e já começa uma transformação, já começa a fazer a vontade dele. E isso capacita a gente a poder passar isso para a igreja também. Vamos ler, não precisa levantar, irmãos, já ficar muito tempo em pé. Mas depois vou levantar, não pode dormir. Era para eu estar aqui na semana passada, né? Alguém fez escala na semana passada e não veio, eu acho que veio pouca gente, né? Pensou que ia pregar semana passada, não adiantou, eu estou aqui, ó, tentando lembrar a senha do meu iPad. Eu sei. Mateus 6, de 31 a 33. É um texto bem conhecido, obrigado. Mateus 6, de 31 a 33. O irmão sabe que eu leio um texto e prego outra coisa, né? Eu leio Zaqueu e prego para limpar a casa e assim vai. Mas vamos ler aqui. Mateus 6, 31 a 33. Vamos acompanhar. Portanto, não vos preocupeis dizendo: que iremos comer? Que iremos beber? Com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Aqui é um segredo para a gente, né? Se a gente quer ter as bênçãos de Deus, é simples. A gente não precisa nem pedir, né? Deus já sabe o que a gente precisa. Só a gente fazer a vontade dele, buscar primeiro o seu reino. Steve Jobs, quem sabe quem é o Steve Jobs? É um cara que mexia com o computador aí, né? Não mexe mais. Mas ele era bom no computador. E ele tem uma frase interessante, que é a seguinte: quando eu preciso de um trabalho difícil, eu peço para um preguiçoso fazer. Olha que interessante, quando eu preciso de um trabalho difícil, ele pede para o preguiçoso, porque o preguiçoso sempre vai fazer da maneira mais simples, né? Mais rápida, mais simples, mais prática. É interessante, com a gente também é assim, a gente tem muitas facilidades hoje. Isso não é nada ruim, agir dessa forma. E a gente só não pode transferir isso para a obra de Deus, de forma alguma. Mas a gente aproveita os recursos que Deus, a gente vem para algum lugar, a gente põe lá no Waze, para ver o melhor caminho, para a gente ganhar tempo, né? E até combustível e tudo. A gente sai ganhando usando esses recursos. Mas tem que até com o aplicativo acaba se perdendo, né? Vai para outro lugar. Eu ia falar das mulheres, mas não vou falar nada contra as mulheres hoje, não. Alguma pode estar assistindo lá. Bom, a gente tem hoje um recurso legal também que é o Uber, né? Que facilita muito a vida da gente. Quem precisa ir para algum lugar, a gente pensa: vou para o centro de Santo André, vou gastar estacionamento, vou Uber, me leva, me traz, não tem problema nenhum. Então fica muito mais prático e econômico. A gente, quando está precisando se recolocar no mercado, a gente tem o nosso network, a gente usa os headhunters, então tudo para facilitar a nossa vida. E por conta de tudo isso, a gente entra no automático e a gente passa a fazer a obra de Deus assim também, querendo fazer do jeito mais simples, querendo fazer do jeito mais rápido, vamos correr, vamos terminar logo, vamos embora, né? E isso, o mundo, a nossa vida cotidiana acaba trazendo para nós dentro da igreja, que não é o correto. Eu vou contar uma historinha para exemplificar o que eu vou falar. Um professor, ele chegou com um aluno, o melhor aluno da classe, o Douglas, ele sabia que ele era muito capacitado, muito estudioso, e pediu para ele fazer um trabalho diferente dos outros colegas, né? Aí o rapaz, rapidinho, né, aquele mais inteligente, sempre entrega a prova primeiro, entrega o trabalho primeiro, né? Então ele já entregou no outro dia, tá aqui, professor, prontinho. Aí, no começo da aula, no final da aula, o professor devolveu para ele: olha,
Você tem que dar uma melhorada nesse trabalho. Tá bom, né? Vamos lá. Aí no outro dia, ele pegou o trabalho já enriquecido com mais informações e entregou ao professor. Agora, né? Legal. No final da aula, o professor entregou de novo para ele: olha, dá para melhorar. Ele: puxa vida, vou pesquisar mais, né? Usar todos os recursos que eu tenho. E foi assim, vários dias. Passou uma semana, 2, 3, até que o aluno chegou um dia para o professor: mestre, olha, não tem mais onde procurar informação, não tem mais nenhum recurso para melhorar esse trabalho. É o máximo que eu posso dar de mim, é o que está nesse trabalho. Aí sabe o que o professor falou para ele? Muito bem, então agora eu vou ler o seu trabalho. É assim que Deus faz com a gente também. Às vezes a gente faz as coisas para Deus e a promessa de Deus está em pé, só que a bênção não vem porque a gente faz a obra do Senhor relaxadamente. A gente entrega de qualquer jeito, a gente quer o melhor de Deus, mas a gente não dá o melhor, né? O melhor do nosso tempo, o melhor do nosso louvor, o melhor da nossa vida, enfim. A gente, por mais que a gente tente, a gente nunca vai fazer uma coisa perfeita para Deus, porque a gente tem na nossa essência o pecado, então nunca a gente vai fazer nada perfeito, mas Ele impede da gente procurar fazer o melhor. Melhor louvor. Lembra Paulo e Silas na prisão? Estavam presos lá, não tinha saído da prisão, começaram a louvar. E é um louvor que fluiu do coração deles. E Deus abriu as portas. A melhor oferta, veio com a pobre, deu uma moedinha, bateu lá, tum, no gasofilácio. É que deu a melhor oferta, deu tudo que ela tinha. A gente pode dar uma melhor participação nos cultos, uma melhor participação em tudo, né? Todas as áreas, né? Que envolve a nossa igreja. E até nas atividades do nosso dia a dia, a gente é observado por todos, né? A gente está lá no ambiente de trabalho, é o crente, está fazendo coisa errada, está deixando de fazer a coisa certa, né? Mateus 18, 6 e 7, eu vou ler aqui. Quanto a esses pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles, se alguém for culpado de um deles me abandonar, ou por culpa de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, como uma pedra grande amarrada no pescoço. Dá para imaginar isso, irmão? Se a gente faz alguma coisa que desvia alguém da palavra de Deus, é melhor que a gente se amarrasse numa pedra e se jogasse no fundo do mar. E continua o verso 7. Ai do mundo, ai da pessoa por quem essas coisas acontecem. Essas coisas têm que acontecer naturalmente, mas ai do culpado. Esse ai, eu não sei qual é a tradução, mas não deve ser coisa boa, né? Ai daquele que fizer um desses meus pequeninos se desviar. Isso é o nosso testemunho, o nosso dia a dia. A obra de Deus não é só aqui dentro da igreja, né? Nós somos uma parte da igreja, ou no nosso trabalho, na rua, onde nós estamos na nossa família. Às vezes muitas pessoas que a gente quer trazer para a igreja da nossa família não vêm por conta de um mau testemunho, que a gente está tão envolvido já no dia a dia. A Bíblia fala de mente cauterizada, já faz parte da nossa vida, e a gente não se atenta a essas coisas. Salmo 14, de 1 a 3, ele diz que Deus olhou para o céu e não viu nenhum justo, né? E mesmo não vendo nenhum justo, Ele deu o melhor que Ele tinha. Ele deu uma parte de si, que é o seu filho, que é isso que os seus filhos são nossos, é uma parte nossa. Inclusive João 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Deus não poupou nem seu filho, a coisa mais preciosa que Ele tinha, por nós. Olhou para a gente, que os seres humanos, falhos, pecadores, e no Salmo ainda diz abomináveis, e Ele, Deus, escolheu nos amar. É uma escolha que Deus fez, porque a gente não fez, nunca vai fazer nada para merecer esse amor. E por mais que a gente tente fazer o melhor, nunca vai ser suficiente para compensar esse amor que Deus tem para a gente. Muitas vezes a gente guarda isso para a gente, né? Que também é um pecado. A gente precisa dividir isso com
com quem não tem o amor de Deus ainda. E Jesus veio, morreu, né, se sacrificou por nós e passou por uma vida, imagina, irmãos, sendo perseguido, xingado, algumas coisas, a Bíblia não relata tudo, mas foi uns 3 anos e meio, não foram fáceis para Jesus, até que chegou o momento da traição, onde um que estava com ele à mesa, né, quem que a gente leva para a casa da gente para fazer uma refeição, comer uma pizza, é quem a gente gosta mais, né? Pessoas que têm mais prazer em estar, né, em estar com a gente com a pessoa e vice-versa. Então é uma pessoa muito chegada que está sempre à mesa com a gente, como era Judas com Jesus. E Jesus até isso ele passou, uma traição desse tamanho. Eu assisti o testemunho do ator que fez o papel de Jesus no filme do Mel Gibson. Quem não assistiu o filme assiste, é muito bom. Ele chama James Caviezel. Aí chama de Jim Caviezel, né? E quando ele recebeu o roteiro, ele falou, putz, ele é cristão. Aí ele falou assim, quem sou eu para fazer o papel de Jesus, né? Aí ele começou a relacionar o nome dele, JC também, James Caviezel, Jesus Cristo, a idade dele, 33 anos, ele falou, é um chamado, vou aceitar. E teve uma cena das chicotadas lá, que foram várias, né? Então eles colocavam uma chapa de aço atrás dele, e os chicoteadores lá, davam a chicotada lá. E só viu o barulho, fazia que estava sentindo dor, mas uma hora, uma escapou e pegou nas costas dele. Ele caiu na hora. Um corte de 30 centímetros nas costas. Ele não aguentou uma chibatada. Recuperaram ele lá, já estava todo maquiado. Ele falou, vamos continuar. E aproveitaram o sinal da chicotada para fazer outros mais parecidos. Agora a gente sabe como que é direitinho, né? Agora ficou fácil. E desenharam lá, então o sangue que tem lá é o sangue dele também. E ele falou que foi uma experiência incrível. Ele passou, o que passava na cabeça dele é o seguinte: isso que eu estou fazendo hoje vai ajudar muita gente a ser salva. Então eu vou dar uma procura no YouTube lá, é muito interessante esse testemunho dele. Ele aguentou uma chibatada, não aguentou nenhuma. Jesus aguentou tudo por nós, né? Jesus, ele sabia o que ele ia passar, ele chegou a conversar com Deus e falar: Senhor, meu Pai, se for possível, me livra dessa, né? Faz de eu ter feito, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a vontade de Deus. Glória a Deus. Amém? A igreja está entendendo, né, a situação. Deus continua dando o melhor para a gente. O que a gente está dando para Deus? Não como troca, né? A gente não pode fazer a obra de Deus esperando algo em troca, mesmo porque o que a gente precisava realmente, Deus já nos deu, que foi a salvação, mesmo a gente não merecendo. A gente não pode fazer a obra de Deus tentando economizar recursos, economizar tempo, né? Tentando fazer relaxadamente. E Deus espera que a gente faça o melhor. E a gente sabe que o que impede às vezes a gente fazer a obra de Deus melhor, ou o que impede a gente estar mais próximo de Deus, é o pecado, né? E o pecado não é só deixar de cumprir os mandamentos. Às vezes o pecado é não fazer algo. Tiago 4,17 diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então não é só fazer algo errado, é deixar de fazer o certo também é pecado. E às vezes a gente peca muito por omissão. Ajudar alguém necessitado, dar uma palavra. Às vezes é engraçado, a gente para no farol, a gente já fecha o vidro, né, do carro. Uma moedinha, mas ela não tem. Aí que a pessoa fala para a gente: Deus te abençoe. É uma chibatada, né, gente? A gente não dá nada e a pessoa vem e abençoa a gente. Bom, enfim. E a gente não pode fazer nada para Deus querendo algo em troca, né? Porque a gente nunca vai conseguir chegar nesse nível de barganhar com Deus. E a gente tem que ser muito assertivo. O mundo corporativo a gente ouve muito isso, é assertivo, fazer certo da primeira vez.
e não fazer de qualquer jeito, Deus vai repreender, você vai ter que fazer de novo, até, igual a história do professor lá, até uma hora que Deus vai aceitar. E Deus aceita quando é de coração. E quando a gente faz de coração, a gente faz o melhor para Deus. A gente não pode ser egoísta, né? Buscar Deus só quando a gente precisa de alguma coisa, só quando a gente está com uma dificuldade, ou quando a gente acaba invertendo os papéis, né? A gente faz como se a gente é o Senhor e Deus é nosso servo. Senhor, eu estou precisando disso, é para ontem. Né? E a gente esquece de saber que em tudo que tem que prevalecer é a vontade de Deus. Tá? E a base para a gente estar dentro da vontade de Deus é o amor, como já foi falado aqui. Quando Jesus resumiu os mandamentos em amarás a Deus sobre qualquer coisa, de todo o seu coração, e ao próximo como a si mesmo. João 15:12. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. João 13:34, ele diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Vos amei uns aos outros. E repete ainda: vos ameis uns aos outros. 2 João 5, que nos amemos uns aos outros. 1 João 3, 14 a 16. Isso até grifei aqui para a gente comentar um pouco mais. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Eu vou ler de novo. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem não ama seu irmão é homicida, assassino. E os homicidas não têm a vida eterna. Irmãos, está na Bíblia, viu? Nisto conhecemos o que é o amor. Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa pelos nossos irmãos. Então, o amor é fruto, é consequência da nossa entrega total a Deus, aceitando o sacrifício de Jesus e obedecendo suas leis. Aqui deixa bem claro: sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Não é só os irmãos da igreja aqui, né? O nosso irmão são os filhos de Deus por todo lugar que a gente está, no nosso trabalho, né? Quem está na escola, na faculdade, na rua, a gente passa, a gente convive com pessoas o tempo todo. Esses são nossos irmãos. Eu tinha mencionado, eu vou ler aqui o que diz em Jeremias 48:10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Deus fez o melhor para a gente, então a gente tem que fazer o melhor para Deus também. Romanos 12:14. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. O verso 17 diz: ninguém tornai mal por mal, procurai as coisas dignas perante os homens. No verso 12 de Romanos 12: se o inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. E o 12:21: não tendeis vencer o mal com o mal, mas vence o mal com o bem. Se a gente conseguir seguir pelo menos uma parte do que Paulo diz nesses textos, a gente vai conseguir fazer o melhor para Deus. Porque se a gente conseguir pelo menos tentar amar o nosso inimigo, alguém faz mal para a gente, é muito mais fácil a gente estar amando os nossos irmãos, quem está com a gente sempre. Vou contar mais uma historinha, eu adoro historinha, né? Jesus contava muitas parábolas, eu também gosto de parábola. Então tinha um rapaz que ele morava num prédio de frente para o mar, né, na praia. E ele via toda manhã, ele saía para tomar um café na varanda dele. Aí via uma pessoa lá na praia, tipo dançando, ele não sabia o que a pessoa estava fazendo lá. Logo que o sol começava a nascer, a maré baixava, ele ia lá pertinho da água e ficava fazendo os movimentos estranhos, ele achava muito interessante. E um certo dia ele desceu para conversar
né, com aquela pessoa, do que ela estava fazendo, né? Aquela coreografia eu não conhecia, então ele foi lá tentar saber o que era. E quando ele foi se aproximando, ele percebeu que quando a maré baixava, muitas estrelas do mar ficavam na praia. E essa pessoa, ela acordava antes do sol nascer. Era um período muito curto, a maré baixava e o sol já nascia. E quando o sol esquentava, lógico, as estrelas do mar morriam. Então ele ia lá, baixou a maré, já descia antes do sol nascer. E pegava e jogava. Ia pegar e jogava. E pegava outra e jogava. Ele conseguia salvar algumas só, na verdade. E essa pessoa falou: puxa, mas você faz isso todo dia, você não percebeu que você nunca vai conseguir salvar todas? Para que você fica perdendo tempo, perdendo hora de sono? Que diferença vai fazer isso? Ele não falou nada. Ele pensou um pouco, baixou, pegou uma e falou: posso fazer, pode ser que eu não faça diferença para todas, mas para essa aqui eu vou fazer diferença. Essa eu vou conseguir salvar. Às vezes, Deus coloca as estrelinhas no nosso caminho, né? Pode ser o motorista do ônibus que a gente pega todo dia, alguém que se senta ao nosso lado, no metrô, ou mesmo em pé. Pode ser alguém que a gente vê no restaurante todo dia que a gente vai lá, está lá o caixa da padaria. Pode ser alguém que a gente passa na rua vindo para a igreja ou no trabalho. Pode ser algum parente. Pode ser uma pessoa que está sempre no nosso convívio, algum vizinho, que a gente nunca convidou para vir para a igreja, a gente nunca falou de Jesus, ou ao menos às vezes ele nem sabe que a gente é cristão. Então essas estrelinhas estão aí, e elas vão perder a sua salvação se a gente não falar com eles. Essa salvação que a gente recebeu de graça, a gente tem que passar para as outras pessoas também. E na verdade a vontade de Deus é essa. E a gente não precisa ficar esperando Deus mostrar, fala para aquela pessoa, ou fala para aquela outra, fala para aquela outra. Não, Jesus falou: ide para todo mundo e pregar o evangelho. Então a ordem já está dada. No sentido de Deus que tinha que falar com tal pessoa, isso não existe. Isso não existe. Porque Jesus falou: ide por todo mundo. E o nosso mundo é onde a gente vive. Você não precisa mudar de país para. Até pode ser que tenha um chamado, de missões, mas o meu mundo é ali, onde eu estou no meu trabalho, onde eu estou na minha casa, onde eu estou com os meus amigos, não é? Esse é o nosso mundo onde a gente tem que pregar realmente a palavra. E é a melhor maneira da gente demonstrar o amor que a gente tem a Deus, que a gente tem por Jesus, é falando dele para todos. Mas eu acho que ele já é de uma igreja. Não, fala. Às vezes ele está precisando de uma palavra, às vezes Deus te abençoe. Sabe o motoboy que vem entregar pizza na nossa casa, está preocupado se a pizza está quente ou não, esquece que tem uma pessoa ali, né? Às vezes nem caixinha dá ainda. A pessoa às vezes está ali, está tripulada, precisa de uma palavra. Deus te abençoe, às vezes muda a vida da pessoa. Jesus te ama. Você não vai pregar, tem que entregar outras pizzas, senão o da outra pizza vai chegar fria, não vai brigar com você depois. Eu devolvo se estiver fria. Bom, é isso, irmãos. A mensagem hoje é para a gente refletir o que a gente está dando para Deus. Se a gente está dando o melhor, a gente está dando migalhas, está dando o que sobra, como Caim fez, né? E ainda meteu o pau em Abel. Então a gente tem que procurar realmente dar o melhor. E as outras coisas são consequência, né? As outras coisas da nossa vida, emprego, saúde, alimentação, vestuário, isso é consequência da nossa vida com Deus. Se a gente busca Deus verdadeiramente, sem se preocupar com essas coisas, Deus está trabalhando, Deus sabe as nossas necessidades. Agora, se a gente fica perdendo o foco e ir atrás dessas coisas, Deus também não é intruso, Ele não vai se intrometer nas coisas. Você quer resolver sozinho? Então vai, né? O próprio Mel Gibson, ele falou em outra situação, ele disse o seguinte: você pode viver de duas formas. Eu acho que até já comentei isso aqui. Uma, seguindo a Deus, sabendo que é um ser superior, que te ama, e viver tranquilo, deixando tudo na mão dele. Ou você pode viver igual um doido e querendo resolver tudo sozinho. É uma escolha que você faz, né? Às vezes você consegue resolver, sim, nas coisas materiais, sim, mas nas coisas espirituais não. Se você não tem Deus,
Você não tem nada, porque a nossa vida aqui, o que é a nossa vida aqui? E a eternidade. Como é que vai ser a eternidade? O pastor deu um exemplo outro dia aqui do microfone. A pontinha azul aqui é a nossa vida, aqui na terra. Né? Alguns um pouquinho mais, um pouquinho menos. Eu e o Douglas já estamos um pouquinho mais, né? Bem mais. E o resto? Que se estende para a eternidade. Amém, irmãos? Então é isso. Vamos buscar Deus em primeiro lugar, fazer o melhor para Deus, e Ele sempre tem o melhor para a gente. Deus abençoe, irmãos, e vamos louvar Deus com vocês.